Olá, dando continuidade ao estudo do capítulo 4 da Lei Complementar número 220/2025, vamos aprofundar agora um dos principais mecanismos de governança do Sistema Nacional de Educação, as instâncias permanentes de pactuação. Se anteriormente vimos a importância do diálogo e da governança democrática, agora vamos compreender onde e como essa articulação entre os entes federados deve acontecer. O que trata esta subseção? A ideia central dessa subseção 2 é bastante importante. O Sistema Nacional de Educação cria espaços permanentes para que União, Estados, Distrito Federal e municípios possam dialogar, negociar e construir decisões conjuntamente. Portanto, o Sistema Nacional de Educação procura substituir uma lógica de decisões isoladas por uma lógica de construção cooperativa das políticas educacionais. E o que significa pactuação? Afinal, o que é pactuar? Pactuar é mais do que conversar ou consultar. Significa construir acordos. Esses acordos podem envolver prioridades, metas, programas, responsabilidades, financiamento e formas de acompanhamento. Por isso, a pactuação é um instrumento fundamental para transformar o regime de colaboração em compromissos concretos entre os diferentes entes federados. E por que essas instâncias foram criadas? A criação dessas instâncias procura enfrentar um problema histórico da organização educacional brasileira: a atuação, muitas vezes fragmentada, dos diferentes sistemas de ensino. Quando cada ente atua isoladamente, podem ocorrer sobreposição de ações, falta de coordenação e dificuldades para que as necessidades locais sejam consideradas. Com o Sistema Nacional de Educação, busca-se fazer a pactuação um processo permanente e institucionalizado, e não apenas uma iniciativa ocasional. Funções das instâncias permanentes de pactuação. As funções dessas instâncias podem ser compreendidas em uma sequência bastante simples. Primeiro, criar condições para o diálogo federativo. Depois, buscar consenso. A partir deles, definir as responsabilidades de cada ente, coordenar as políticas públicas e acompanhar seus resultados. Portanto, não se trata apenas de discutir políticas, trata-se de dialogar, construir acordos, definir responsabilidades e acompanhar aquilo que foi pactuado. Como funcionam essas instâncias? Aqui temos um ponto que merece especial atenção. A existência das instâncias de pactuação não elimina a autonomia dos entes federados. União, estados e municípios continuam possuindo suas competências e responsabilidades. O que se pretende é criar mecanismos para que essa autonomia seja exercida de maneira coordenada e cooperativa. Portanto, no Sistema Nacional de Educação, autonomia e colaboração são conceitos opostos. Ou melhor, autonomia e colaboração não são conceitos opostos. Qual a importância para os municípios? Para os municípios, esse mecanismo possui uma importância muito significativa. As instâncias de pactuação
ampliam as possibilidades de participação municipal na formulação de políticas educacionais. Isso permite apresentar demandas locais, discutir prioridades, contribuir na construção de programas e fortalecer a representação dos municípios nas decisões. Mas essa participação também exige preparação. Para pactuar bem, o município precisa reconhecer sua realidade, identificar suas necessidades e saber quais são suas prioridades. Exemplo prático. Vamos pensar novamente no exemplo de uma política nacional de alfabetização. Em uma lógica de pactuação, a União não simplesmente define tudo de forma isolada. A proposta pode ser discutida, estados e municípios apresentam suas contribuições, responsabilidades são definidas e metas e mecanismos de acompanhamento são pactuados. Assim, a política educacional passa a resultar de um processo de construção coletiva e corresponsabilidades. Relação com a governança democrática. Agora podemos perceber claramente a relação entre pactuação e governança democrática. As instâncias permanentes de pactuação materializam princípios que estudamos anteriormente: diálogo, cooperação, participação, transparência e corresponsabilidade. Governança democrática deixa, portanto, de ser apenas um princípio abstrato e passa a contar com espaços institucionais para sua realização. O que muda com a Lei Complementar número 220/2025? Este é um dos pontos que devemos guardar. A mudança proposta pelo Sistema Nacional de Educação está na institucionalização e permanência desses processos de negociação. A pactuação passa a integrar a própria estrutura do Sistema Nacional de Educação, com espaços destinados ao diálogo federativo. Com isso, busca-se fortalecer o regime de colaboração, ampliar a participação dos municípios e melhorar a coordenação das políticas educacionais. Resumo para memorizar. Vamos sintetizar. Pactuação é construção de acordos. Seu objetivo é permitir que as políticas educacionais sejam planejadas e executadas de maneira colaborativa. Para isso, é necessário dialogar, negociar, definir responsabilidades, coordenar ações e acompanhar resultados. E, para os municípios, o principal ganho é a possibilidade de uma participação mais efetiva na cooperação federativa. Mensagem final. Chegamos então à principal mensagem dessa subseção. O Sistema Nacional de Educação procura construir uma lógica na qual as políticas educacionais não sejam resultados apenas de decisões unilaterais. As instâncias permanentes de pactuação são espaços destinados à discussão, à negociação e à construção coletiva. Em outras palavras, o desafio não é apenas cooperar, é transformar cooperação em compromissos pactuados de acompanhamento ao longo do tempo. Como fizemos nos capítulos anteriores, eu deixaria a narração desse slide bastante curta, valorizando a imagem de Florestan Fernandes. Encerramos essa etapa lembrando Florestan Fernandes. Pensar a educação pública como construção democrática significa reconhecer que ela depende da participação, do compromisso coletivo
e da valorização daqueles que efetivamente constroem a escola. A pactuação, que estudamos nesse capítulo, também parte dessa ideia. Uma educação pública nacional não se constrói de forma isolada, mas pela participação, pela responsabilidade compartilhada. Com isso, concluímos nosso estudo sobre as instâncias permanentes de pactuação do Sistema Nacional de Educação. Se quisermos guardar uma única ideia dessa etapa, ela pode ser resumida assim: dialogar para construir acordos, pactuar responsabilidades e acompanhar resultados. É dessa forma que o regime de colaboração começa a se transformar em uma prática institucional permanente. Acompanhe nossas publicações da Petras, Planejamento, Assessoria e Gestão Educacional no YouTube. Deem um like e compartilhem o conteúdo com outras pessoas que tenham interesse nesses assuntos que tratamos aqui. E lembre-se, conhecimento é sempre uma ação libertadora. Obrigado pela participação e até a próxima etapa.